Olá, boa quarta-feira para você. Estamos aqui para mais um dia, mais uma manhã, meditarmos na Palavra de Deus, na meditação diária. E hoje o título da nossa meditação, dia 6 de julho, quarta-feira, é A Rocha Eterna. Texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5 nos diz: Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. 1 Pedro 2, versos 4 e 5. Os apóstolos edificaram sobre um firme alicerce, sobre a própria rocha eterna. Para esse fundamento, eles trouxeram as pedras tiradas da pedreira do mundo. Não foi sem empecilhos que os edificadores trabalharam. Sua obra foi grandemente dificultada pela oposição dos inimigos de Cristo. Tiveram de lutar contra o fanatismo, o preconceito e o ódio dos que estavam construindo sobre uma base falsa. Muitos dos que trabalhavam como construtores da igreja poderiam ser comparados aos construtores do muro nos tempos de Neemias, dos quais é dito, abre aspas, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos, fazia a obra e com a outra segurava a arma, fecha aspas. Neemias capítulo 4, versículo 17. Reis e governadores, sacerdotes e autoridades procuraram destruir o templo de Deus. Mas apesar de prisões, tortura e morte, os fiéis prosseguiram na obra e a igreja cresceu bela e simétrica. Algumas vezes, os obreiros ficaram quase cegos por causa das névoas de superstição que baixavam sobre eles. Às vezes, foram quase subjugados pela violência de seus oponentes, com inabalável fé e inquestionável coragem, porém levaram uma obra avante. Um a um, os principais construtores caíram pelas mãos do inimigo. Estevão foi apedrejado, Tiago foi morto à espada, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado e João foi exilado. Contudo, a igreja cresceu. Novos obreiros tomaram o lugar daqueles que caíram, e pedra sobre pedra foi acrescentada ao edifício. Assim se ergueu lentamente o templo da igreja de Deus. Séculos de violenta perseguição se seguiram ao estabelecimento da igreja cristã, mas nunca faltaram homens que tomassem a construção do templo divino como mais preciosa do que a própria vida. Sobre essas pessoas está escrito, abre aspas, outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Hebreus capítulo 11, versículos 36 ao 38. E também a referência aqui para a nossa leitura de hoje é Atos dos Apóstolos, página 379 e 380. Que texto poderoso, né, gente? Que texto poderoso. Pergunta para reflexão: o que você está disposto a sacrificar para continuar edificando a igreja de Deus? Gente, essa também é uma das perguntas mais importantes para o cristão do presente século, o cristão de hoje, o cristão da atualidade. É difícil encontrar homens e mulheres que estejam dispostos a se sacrificar pela obra do Senhor. Sacrificar seu tempo, seus talentos, seus recursos. Fico pensando quando vier a maior prova, né? Conversava com alguns colegas, né? Será que
essa é uma pergunta que a gente deveria fazer. Será que se houvesse hoje um decreto dominical, por exemplo, uma perseguição, quantos de nós resistiriam? Uma pandemia já tirou um monte de gente da igreja. Imagina uma perseguição. É algo para se perguntar, né? O que você está disposto a sacrificar para continuar edificando a igreja de Deus? Pense nisso, pense nisso. Isso é muito importante. A igreja precisa de você hoje. Deus conta com você agora. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje. Pedimos tua presença em nossa vida, pedimos a tua companhia e rogamos pelo perdão dos nossos pecados. Abra os nossos olhos, a nossa visão, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para você, Deus te abençoe. Lindo dia.